Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais sobre agricultura. Mas antes de classificar, antes de ver as diferenças, as principais características de cada tipo de agricultura, a gente precisa caracterizar e diferenciar o campo da cidade, o rural do urbano. Beleza? Vamos lá? Então, tudo começou há um tempo atrás. Não, tudo começou na Revolução Agrícola do Neolítico, lá na Idade da Pedra Lascada, quando o ser humano acidentalmente descobriu a agricultura. Foi por acaso. Deixou ali cair a semente, viu que aquilo brotava, aquilo nascia, então ele inventou, ele descobriu a agricultura. Isso foi revolucionário, gente, por vários motivos. Primeiro, porque permitiu ao ser humano se fixar no território. Então ele abandonou o nomadismo, né, quando o ser humano se deslocava de um lugar para o outro em busca de alimentos, por meio da caça, da coleta e da pesca, e ele agora se fixou no território porque ele produz ali o seu próprio alimento. Tá? E esse sedentarismo e também o cultivo agrícola permitiu a domesticação de alguns animais, e isso, como nós bem sabemos, está diretamente relacionado a uma atividade econômica conhecida como pecuária, né? A criação de animais. Outra coisa derivada da Revolução Agrícola do Neolítico é uma divisão do trabalho, inicialmente uma divisão por gênero. Às mulheres cabiam certas atividades e aos homens outras atividades, geralmente as que exigiam mais força, né? Tudo mais. Bom, vamos voltar lá para o sedentarismo. Beleza, agora o ser humano não precisa mais se deslocar pelo território, pelo espaço geográfico em busca de alimentos, porque ele consegue produzir o seu próprio alimento, ele inventou a agricultura. Mas quais são esses locais escolhidos para se fixar? Inicialmente são os vales e as planícies aluviais, ou seja, áreas próximas aos rios, porque a água era necessária tanto para o consumo humano como para a agricultura recém-descoberta, recém-inventada. Beleza? Bom, a gente pode imaginar então, abrindo um parênteses aí, que as cidades modernas, as cidades atuais, surgiram desses primeiros aglomerados dos seres humanos lá na época da transição do nomadismo para o sedentarismo. A gente pode imaginar que a urbanização, as grandes cidades hoje, foram construídas nessas áreas, em áreas de planícies aluviais, em áreas de vales. Tá? Daí é importante a gente falar sobre a questão dos rios urbanos, sobre a canalização dos rios urbanos. Todo verão, nossa época de maior pluviosidade, a gente tem os problemas de alagamentos, de enchentes nas grandes cidades, de perdas materiais, perdas de vidas humanas também. E isso está relacionado ao fato de que as cidades foram construídas nessas áreas que pertencem aos rios. As áreas de planícies aluviais, o rio ocupa essa área esporadicamente, de acordo com a dinâmica de cheia e de vazante do rio. Tá? Só um parênteses para falar da questão que a gente sofre todo o verão. Beleza? Bom, vamos dar um salto lá para a Revolução Industrial, ou as revoluções industriais, tá? Elas são muito importantes para se caracterizar o que é o rural, o que é o urbano. Primeiro, um assunto derivado, né, da Revolução Industrial relacionado à agricultura, a teoria malthusiana. Se você nunca ouviu falar sobre a teoria malthusiana, pega o nosso vídeo, nossa videoaula lá sobre teorias demográficas, que tem lá um resuminho sobre o que é a teoria malthusiana, tá? Mas voltando, quais foram as importâncias da Revolução Industrial para a definição do que é o rural, do que é o urbano? Bom, as revoluções industriais deixaram muito claro o que é o urbano e o que é o rural. Houve uma divisão territorial do trabalho da seguinte forma: a cidade fica responsável por produzir produtos industriais, né? Tem aí alguns exemplos deles, e o campo fica responsável por produzir alimentos e matéria-prima. Então, apesar de haver a integração entre campo e cidade, né, a função de cada um deles era muito distinta, era muito clara. Beleza? Com a Revolução Industrial. Outra coisa que a Revolução Industrial provocou mudanças foi na entrada da cultura urbana no campo. Tá? Cada vez mais, por causa dessa integração que eu acabei de mencionar, cada vez mais a cultura tipicamente urbana penetra no campo. Tá? Eu costumo brincar com os alunos, falar dos lomotif de agroboy que a gente vê aí no Twitter. Que tem de agroboy fazendo lomotif aí, mas é verdade, é uma brincadeira, mas é verdade porque é a presença da cultura urbana, né, questão de acesso à tecnologia também, cada vez mais presente no campo. Tá? Essa cultura urbana é cada vez mais presente no campo. E tem um fenômeno inverso, né, que é a cultura do campo também presente na cidade.
E a este fenômeno a gente dá o nome de ruralização. Cuidado, tá? Porque tem dois tipos de ruralização. Ruralização no que se refere à cultura é isso que eu acabei de falar. Ou seja, cultura tipicamente do campo, tipicamente rural, cada vez mais presente nas cidades. Exemplo clássico é a música sertaneja. Tá? Outra coisa, a culinária. Né? Alguns alimentos típicos da roça, do campo, presentes nas cidades, no meio urbano. Festividades, como, por exemplo, a festa junina, né? A festa de São João. Então, culturas rurais presentes no espaço urbano. A isso se dá o nome de ruralização. Tá? Tranquilo? Beleza. Uma outra coisa derivada das revoluções industriais foram as revoluções agrícolas. Tá? E as revoluções agrícolas, gente, elas mudam completamente essa divisão territorial do trabalho que está apontada aí. Essa divisão clássica, que a cidade produz as mercadorias industrializadas, manufaturadas, e o campo produz matéria-prima e alimentos, e está muito clara a diferença entre campo e cidade. As revoluções agrícolas, a Revolução Verde, ela descaracteriza essa divisão clássica. Tá? Vamos ver como? Então, vamos lá. Adicionalmente, a gente tem, em termos de atividades econômicas, o espaço rural caracterizado pela presença do setor primário da economia, ou seja, agricultura, pecuária e extrativismo, e o urbano caracterizado pela presença dos setores secundário e terciário. Secundário, indústria e construção civil, e terciário, comércio e serviços, prestação de serviço. Tá? Essa é a divisão clássica, que foi completamente abalada com as revoluções agrícolas e com as revoluções industriais. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha essa imagem ali. As atividades rurais, são todas atividades rurais que estão sendo mostradas ali, mas elas estão cada vez mais tecnológicas. Olha a ordenhadeira mecânica, olha ali no cultivo ali uma máquina fazendo a coleta ou plantio, não sei bem. Você tem torre de internet, tem um robô, tem ali, painel solar, uma máquina de irrigação. Então, assim, a presença da tecnologia, um drone ali, eu acho que aquilo ali é um drone. A presença de tecnologia nas atividades do setor primário. Tá? Então, assim, cada vez mais o setor primário, cada vez mais o espaço rural está impregnado com tecnologia. Então, isso é importante, não só para a produtividade agrícola, né? Como também para essa definição que a gente está analisando aqui do que é o rural, o que é o urbano. Outra coisa importante, dá uma olhada aí. Ruralização de atividades tipicamente urbanas. Por isso que eu falei para tomar cuidado com a palavra ruralização. Tá? Tem dois significados. Uma ruralização no sentido cultural, que é a presença da cultura rural no espaço urbano, tá? E ruralização de atividades urbanas, é isso que está sendo mostrado aí. Ó. O camarada está com um tablet, com acesso à internet, controlando o drone que está lá fazendo a irrigação da plantação. Né? Então, para ter a internet, para ter a manutenção dos equipamentos ali, você precisa de um técnico de informática, né? De um profissional de TI. É uma profissão típica do espaço urbano, que está cada vez mais presente, então, no espaço rural. Tá? Então, com isso, há uma mudança completa dessa definição clássica de rural e urbano. Por quê? Aí, ó, as cadeias produtivas, elas estão integradas agora. E aí o exemplo clássico é a chamada agroindústria. Olha o nome, agro é de agricultura, de pecuária, agropecuária, né? Então, é setor primário, é rural. Agro, indústria. Indústria é indústria de setor secundário. Então, o que é isso, agroindústria? É setor primário ou setor secundário? É campo ou é cidade? É rural ou é urbano? Está tudo misturado, na verdade. Porque as novas cadeias produtivas, tá? As cadeias de produção de produtos diversos, elas integram cada vez mais o espaço rural e o espaço urbano, campo e cidade. Beleza? São as chamadas novas ruralidades também. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Conceito de franja rural urbana agora. Franja rural urbana, está aí a definição. É uma área de transição entre diversos tipos de uso de solo, características da população, paisagem e atividades econômicas. Ou seja, é área de encontro daquilo que é rural e daquilo que é urbano. Tá? Então, as características são misturadas. Características com relação ao uso do solo. Por exemplo, o uso do solo típico do espaço rural é o quê? Agropecuária. Do espaço urbano, o quê? É o uso comercial, residencial e industrial.
Então, nessa área de franja, você tem uma mistura. Em alguns terrenos, você tem ali algumas vacas, né, criação de animais, e tem um curral ali, e no outro tem uma fábrica do lado. Você tem essa mistura, essa transição de uso do solo. Tá? População. O rural geralmente tem uma densidade populacional menor, tá? Menos gente por quilômetro quadrado. O urbano tem uma densidade demográfica maior. Então, na franja rural urbana, você tem uma mistura, uma transição de uma área de maior densidade, que é o espaço urbano, para uma área de menor densidade populacional, que é o espaço rural. Tá? Paisagem também. Paisagem típica do espaço rural, mais verde, mais elementos naturais da paisagem, e no espaço urbano mais elementos culturais ou artificiais. Na franja rural urbana você tem uma mistura dessas paisagens. Tá? Ora você tem uma paisagem mais rural, ora você tem uma paisagem mais urbana. E atividades econômicas, como a gente falou ali no uso do solo, agricultura, pecuária se misturando com indústria, comércio, serviço. Tá? Aqui em Resende, aqui no município de Resende, a gente tem ali a área do acesso oeste, aquela área ali para trás ali da academia do Pelé, ali você tem uma área de franja. Essa é uma área de franja rural urbana, tá? Então você tem uma transição do que é espaço rural e do que é espaço urbano. Beleza? Vamos dar sequência, então, para a classificação do tipo de agricultura. Vamos lá. Essa parte aqui é pesada. Classificando a agricultura de uma maneira geral. A agricultura pode ser classificada como tradicional, que é aquela que usa técnicas rudimentares, ou seja, técnicas antigas, ultrapassadas. Usa muita mão de obra humana e tração animal, força animal. Tá? Por outro lado, você tem a agricultura contemporânea, ou seja, nova, agora, moderna, tá? Que é pautada pela mecanização, uso intenso de tecnologia e a produção em larga escala. Tá? Tranquilo? Essa é a classificação geral. Vamos classificar a agricultura agora quanto ao destino da produção. Para onde vai a produção agrícola? Você tem a agricultura familiar, também chamada de camponesa, e a agricultura comercial. Tranquilo? Vamos lá. A agricultura familiar, geralmente, ela é voltada para a produção de alimentos e voltada para o abastecimento do mercado interno, consumo interno dentro do país. Tá? E a agricultura comercial produz matéria-prima e não só alimentos, essa é uma diferença muito importante, e voltada principalmente para a exportação. Tá? Então, com relação ao destino da produção, você tem dois tipos de agricultura: a agricultura familiar ou camponesa, né, que é voltada para a produção de alimentos para abastecer o mercado interno, e a agricultura comercial, voltada para a produção de matérias-primas e para o mercado internacional para a exportação. Tranquilo, né? Quanto ao modelo de produção, tem a agricultura convencional, que é muito pautada pelo uso de transgênicos ou OGMs, né, organismos geneticamente modificados, e agrotóxicos. Tá? O modelo agroecológico é um modelo que usa semente crioula. A semente crioula é aquela natural, aquela que não é uma semente transgênica. Tá? E uma produção mais orgânica, sem usar muitos adubos, fertilizantes, insumos químicos. Usa mais material orgânico. Tá? O modelo agroflorestal, como o nome sugere, a lavoura e a floresta acontecem juntas. O modelo agroflorestal, você utiliza áreas de clareiras nas florestas para plantar. Então, você tem toda a dinâmica da floresta contribuindo para o fornecimento de nutrientes para aquela lavoura. Tá? Modelo agroflorestal. Bom, existe muita discussão em torno desses três modelos aí, de que o modelo convencional é o mais produtivo, que tem mais capacidade de produção de alimentos, né, e de acabar com o problema da fome. Né, o agroecológico e o agroflorestal não seriam viáveis para a produção em larga escala, mas há controvérsias, tá? Há muita discussão em torno disso. Sugiro a vocês um documentário chamado O Veneno Está na Mesa. Tem o 1 e tem o 2. Pode assistir direto o 2, que é apenas uma atualização do 1. Tá? Não é necessário assistir o 1 para assistir o 2. O Veneno Está na Mesa 2, do Silvio Tendler. Fala muito sobre a questão dos agrotóxicos, da agricultura convencional, da agricultura agroecológica, enfim. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Tem disponível no YouTube. Tá? Vou ver se eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para esse documentário. Bom, quanto ao sistema de plantio, a agricultura pode ser dividida em moderna, tá? A agricultura moderna é aquela que usa técnicas
tecnologia, usa muita tecnologia e técnicas mais modernas, como a hidroponia. O que é hidroponia? É você plantar na água. Não na água propriamente dito, mas numa solução aquosa, uma solução nutritiva. O Japão usa muito esse sistema de plantio, porque o Japão é um arquipélago vulcânico, tem uma malha urbana muito densa, ou seja, tem pouco espaço para plantar. A pouca terra disponível que tem, muita não é propícia para a agricultura. Então, o Japão usa muito a hidroponia, ele planta nessa solução nutritiva, solução aquosa de nutrientes, tá? Consegue plantar ali. A técnica do gotejamento, usado muito por países desérticos, clima desérticos ou semiáridos, como Israel, por exemplo, né? Porque você evita o desperdício, a mangueira passa muito próximo ao solo, e aí vai gotejando a água ali. Então você evita o desperdício e a evaporação naquele sistema tradicional onde a água é borrifada de longe. Nesse sistema, a água é borrifada de longe, até ela chegar no solo já evaporou, tá? Porque é muito quente, clima semiárido e tudo mais. Tá? Então, esse sistema de gotejamento é muito utilizado em países de clima desértico e semiárido. O dry farming, que é você revolver a terra, mexer a terra para trazer nutrientes de camadas mais profundas do solo. E irrigação moderna, técnicas mais modernas de irrigação também, inclusive com aquedutos, obras de engenharia que trazem águas a grandes distâncias, processo de dessalinização, que Israel usa muito, dessalinização da água do mar, tá? Ou seja, tirar o sal do mar, da água do mar, para poder usar essa água para a agricultura. Tá? Esse é o modelo moderno de agricultura. Sistema plantation. Bom, o sistema plantation a gente conhece muito bem, né? Um sistema de plantio imposto pelos colonizadores europeus a todas as suas colônias de exploração, baseado na monocultura, cultivo de uma coisa só, em grandes propriedades de terra, latifúndios, né? Com a escravidão como mão de obra, né, na época da colonização. Hoje em dia não se fala em escravidão, mas pode-se falar em precarização do trabalho. Um trabalho rural precarizado nesse modelo, nesse sistema plantation. E ainda poderia colocar ali a exportação, né, que é o destino da produção voltado para a exportação. Tranquilo? E a agricultura itinerante, que usa muito a coivara. O que é a coivara? É a prática de colocar fogo no terreno para você limpar, entre aspas, o terreno. Tá? Você tira a vegetação que está ali por meio do fogo, da técnica da queimada, tá? E é conhecida como coivara. Está muito relacionado ao processo de esgotamento dos solos, ou seja, empobrecimento dos solos, perda de nutrientes. Tá? Esse esgotamento do solo também está relacionado a vários outros tipos de agricultura que a gente viu por aí, como a monocultura, por exemplo, a agricultura convencional, a comercial, em muitos casos também. Tá? E, por fim, a agricultura de jardinagem. É aquela que utiliza os terraços, muito semelhantes ao sistema de curva de nível. É muito utilizado no sudeste asiático. Tá? Você encontrar aquelas escadinhas, aqueles degraus, sabe? Em terrenos acidentados, porque aí você diminui a velocidade de escoamento da água, portanto, diminui o risco de erosão. Então, você constrói degraus, terraços, tá? Para você plantar nesses terraços e com mais segurança. E curva de nível é bem semelhante, você planta seguindo as curvas de nível, né, do terreno. Tranquilo? Essa foi a aula sobre agricultura. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma sugestão? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Me procure nas redes sociais que eu terei o maior prazer de tirar suas dúvidas. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.